Num momento delicado do futebol brasileiro, onde o investidor norte-americano John Textor, líder da SAF do Botafogo, dispara contra tudo e contra todos, colocando o brasileiro sob suspeita do ano passado, envolvendo times como Palmeiras, como Fortaleza, como São Paulo e prometendo provas através de inteligência artificial, o que a gente pode esperar? Se ele não apresentar provas, ele tem que ser banido do futebol brasileiro. Banido, ou no mínimo suspenso, para que não possa mais pisar em estádios de futebol, pelo menos por uns 5 anos. Só que o STJD é uma piada. Justiça Desportiva Brasileira falida, o STJD os caras julgam com a camisa do time por baixo do terno, e os TJDs de federações estaduais também são muito fracos. Então é o seguinte, em termos de legislação esportiva, estamos muito mal. Mas tem o Ministério Público, que só fica ouvindo o Textor disparar contra todo mundo no futebol brasileiro e não faz absolutamente nada. Então, vamos ver o que vai acontecer. Só que até começar o Brasileirão, esse caso precisa terminar. Ou com ele apresentando provas contundentes para uma investigação, que eu duvido, ou ele sendo suspenso ou banido do futebol brasileiro. Por falar em STJD, Paulo Brax, que hoje é executivo de futebol, trabalhou no América Mineiro, no Inter e no Vasco, foi auditor do STJD. Em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, ele admitiu que os julgamentos são muito emocionais, ao invés de realmente racionais. Vamos ouvir o que disse Paulo Brax, ex-auditor do STJD, hoje trabalhando no futebol, a respeito do STJD, em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. Tem um pouquinho de emoção e às vezes eu até me decepciono um pouco com algumas decisões. Eu que participei ativamente de um período difícil e muito intenso lá do tribunal, que foi logo após a saída dos magistrados, dos juízes, dos procuradores da Justiça Desportiva. Então não podia mais o magistrado ter 2 cargos, né, um no tribunal e o outro no judiciário. E ali a gente teve naquele período muitos processos mais complicados, como foi o caso do Everton, da Portuguesa, como foi o caso de perda de mando de campo. A gente começou a fazer cumprimentos de portão fechado. Mas hoje em dia eu vejo algumas decisões que elas me incomodam bastante por ter trabalhado lá dentro do tribunal. E eu acredito que eu tenha tido, pelo menos, um reconhecimento desse meu trabalho lá no tribunal, porque do tribunal eu saio para trabalhar efetivamente com futebol, e talvez seja o único caso de um auditor que foi trabalhar em clube, né? Eu não conheço outro membro de tribunal que foi trabalhar em clube, que era o meu sonho desde que eu comecei a trilhar isso do mundo do futebol, de fora para dentro. Mas realmente há alguns julgamentos, algumas decisões que a gente questiona muito. Eu, do lado de cá agora, do balcão do futebol, eu fico às vezes incomodado, sim, mas cabe a nós, do lado de cá, ou imprensa e todos que acompanham o tribunal, sempre cobrar mais lisura, mais transparência, para a gente ter decisões mais justas. Interessante, hein? Que resposta realmente, muito transparente. Você citou o caso da Portuguesa, que vai completar 11 anos. Esse caso ele foi limpo? Ou você acha que o Flamengo e o Fluminense levaram mais vantagem do que a Lusa na hora de um rebaixamento? Foi um rebaixamento... Não. Foi um processo mais político do que real? Não, foi limpo, Alexandre. Ali foi limpo e, infelizmente ou felizmente, né, foi só um erro humano. Então, eu falo infelizmente porque é um erro humano que gerou uma consequência muito grande e gerou um questionamento muito grande, todo esse arcabouço do futebol, porque a decisão desportiva foi a permanência de um clube e o rebaixamento de outro em razão da punição desportiva. Mas foi um julgamento muito simples de se fazer. Foi um processo muito tranquilo de ser conduzido dentro do tribunal, apesar da pressão externa, com a consequência. Mas o tribunal ele não pode julgar da consequência para o fato, né? Ele não pode fazer o julgamento de trás para frente. E ali realmente foi uma infração disciplinar cristalina, que aconteceu em outras oportunidades durante aquele ano, durante o ano anterior. Só que aquela consequência, na última rodada de campeonato,
ela foi muito, muito grande, né? Então, assim, infelizmente, para o futebol teve essa consequência, né, de um julgamento da Justiça Esportiva interferir na tabela final do campeonato, é o que nunca se espera, mas felizmente foi só um erro humano, porque não houve nenhum tipo de... não houve nada além desse erro humano, e houve vários processos, em todos os cantos do Brasil houve processos para tentar apurar se havia algum tipo de situação fora esse erro humano de comunicação, que foi o que infelizmente aconteceu. Esse Paulo Brax falando a respeito do que ele pensou quando foi auditor do STJD. E você aí, que trabalha no futebol, ou que torce, ou nós que trabalhamos, se acredita na legislação esportiva brasileira, cheia de efeitos suspensivos e punições ridículas para a gravidade dos fatos? Eu não acredito. E se não der nada a questão do John Textor, mais uma vez abrirá um precedente para que todo mundo dispare contra todo mundo no nosso futebol. É uma pena que a gente esteja passando por isso, mas as autoridades precisam agir rapidamente e dar um ponto final nesta questão. Canal Prete CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um grande abraço e até a próxima.